Vamos começar, né, mais uma ciranda. Aqui a gente não para, né? Porque o próximo acabou segunda-feira e a gente já está aqui no serviço de novo. É sobre isso, né? O mundo não para. Mais uma vez sejam bem-vindos, né? Aqui hoje a gente tem presente na sala 3 ex-estudantes, né? A gente se orgulha muito de conseguir trazer pessoas que são frutos da nossa casa para conversar um pouquinho com vocês. Ah, Mayara, mas a gente está no 9º ano ainda. Sim, mas já dá para começar a pensar de agora em possibilidades para o futuro. E conhecer um pouquinho dessas profissões pode já criar vocês nisso, certo? Nós temos aqui Paulo, que além de nosso ex-estudante, é irmão do nosso aluno, do nosso estudante Inácio. Paulo é formado em Direito e é residente também no Ministério Público, né? Trabalha no Ministério Público. Nós temos aqui Abraão. Abraão esteve conosco recentemente, algumas pessoas já o conheciam, mas ele é profissional, né, formado em Educação Física, é professor de Educação Física na Universidade, UNIP, mas também é ator, bailarino e coreógrafo, e pesquisador sobre a cultura popular. Temos aqui Glauco, também nosso ex-estudante, irmão da nossa querida Vivi. Cadê Vivi? É formado em administração, né? Trabalha como administração de empresas e também é consultor comercial. E Elizabeth. Elizabeth também é filha da casa, certo? É psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental e pós-graduanda em neuropsicologia e dificuldades de aprendizagem. Então a gente vai dar voz a eles, né? Como a gente já tinha combinado com vocês. Cada um vai falar um pouquinho, a gente pode fazer aqui nessa ordem. E depois a gente abre o espaço para vocês fazerem perguntas. Anotem, caso vocês queiram, tá certo? E é isso, vamos para a nossa ciranda. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos começar com Beth. Bom, pessoal, a professora já introduziu, né? Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga clínica e educacional. Me formei recentemente, a minha colação de grau foi dia 1º de agosto. Eita. E eu já estava assim, né, louca para atuar, então desde que eu me formei eu já comecei todo o procedimento, né, de tirar carteira, essa parte mais burocrática para que a gente possa começar a atuar. E hoje eu estou atuando na clínica, né, eu trabalho em 3 lugares, estou quase Julius, né, tomara que é Julius, porque Julius era 2 empregos, eu já tenho 3. E quando a professora Mara me convidou, ela pediu para eu falar um pouco sobre o percurso, né, de como eu escolhi a psicologia, de como foi o curso, como é essa rotina profissional. E eu até falei pra ela, talvez eu não seja a pessoa ideal, assim, não sei o que é que vocês estão buscando, né? Porque a minha história com a psicologia não é aquela história romântica de tipo assim, eu sempre quis fazer psicologia, era o sonho da minha vida, eu nasci pra isso. Não foi muito bem assim a minha história com a psicologia, né? Eu terminei o ensino fundamental aqui igual a vocês, né? Estudei desde novinha até o 9º ano aqui no Pequeno Príncipe. Depois eu fui para uma outra escola e lá eu já comecei com as minhas dúvidas, assim, de o que é que eu ia fazer. Porque na minha cabeça eu achava que, não sei porquê, mas eu achava que, tipo assim, se você escolhesse uma profissão, você ia fazer aquilo pro resto da sua vida e todos os seus dias seriam iguais. E eu ficava muito nervosa com isso, porque não era o que eu queria, né? Eu queria uma profissão que fosse dinâmica, uma profissão que me desafiasse, né? Que cada dia fosse um dia diferente. Então eu ficava meio ansiosa, digamos assim, em ter que escolher uma profissão. Aí chegou o ensino médio, ainda não tinha o curso de psicologia aqui em Mossoró. Havia boatos, né, de que ia chegar no ano seguinte, mas até eu ter terminado o ensino médio não tinha chegado ainda. E eu já pensava em psicologia, mas não era aquela coisa, né, tipo, como eu falei, um sonho. E aí, quando eu fiz o Enem, eu passei no curso de CIT, porque eu tinha um namoradinho nessa época que fazia CIT. Aí eu achava assim, vai ser legal ver ele todos os dias, mesmo fazendo um curso que eu odeio. Na minha cabeça fez sentido naquele momento, né, tipo, vou fazer algo que eu odeio, mas pelo menos eu vou ver meu namorado todo dia. E aí fui. Cheguei lá, odiei, porque, assim, vamos lá, o curso de engenharia tem 3 disciplinas principais, matemática, física e química, que eram as 3 disciplinas que eu tinha mais dificuldade na minha vida escolar inteira. Aí eu não vou fazer, cheguei lá, não deu certo, né, não gostava, não me identificava.
tranquei o curso e passei um tempo estudando em casa, assim, para fazer o Enem novamente. Quando eu estava nesse período, né, nesse limbo, eu vi um anúncio no falido Facebook, que na minha época o Facebook era tipo... a gente passava o dia no Facebook, dizendo o que estava fazendo, postando foto, enfim. Aí chegou um anúncio pra mim que tinha chegado psicologia na Católica, ia ter um vestibular e tinha bolsa. Aí eu, agora vai, porque até então não tinha condição de pagar a mensalidade. O curso de psicologia tem uma mensalidade muito alta. Não sei se vocês já chegaram a pesquisar, mas é coisa de 1.500. Imagine mais de R$1.000 naquela época, né? Era muito dinheiro. E aí fiz o vestibular, ganhei uma bolsa e entrei. Quando eu entrei em psicologia, também era totalmente diferente do que eu tinha pensado. Eu tinha uma visão muito midiática da psicologia, né? A mídia vende a psicologia só como uma psicologia clínica, né? Aquela rotina dentro de um consultório ou num hospital psiquiátrico. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem assim, porque o curso de psicologia é um curso muito diverso. A psicologia hoje tem incontáveis áreas, a psicologia clínica, social, educacional, jurídica, né? Aí, meu amigo do direito. Tem a psicologia organizacional, que atua nas empresas, tem a psicologia de trânsito, psicologia ambiental. Então, assim, quando eu entrei ali, foi como se eu tivesse me encontrado, porque aquele dinamismo que eu queria, aquele medo que eu tinha, né, de ter sempre a mesma profissão, fazendo sempre a mesma coisa para sempre, quando eu entrei no curso de psicologia, eu vi ali que, caramba, esse curso realmente... Isso, tem um leque muito maior e eu posso ser várias coisas e só sendo psicóloga ao mesmo tempo. E aí pronto, depois que eu me encontrei lá no curso, a coisa andou e tô aqui. E engraçado que essa semana, uma colega chegou pra mim e falou assim, se você não fosse psicóloga, você ia ser o quê? Aí eu parei, não sei responder. Aí ela, pois é, eu não consigo imaginar você sendo outra coisa, você é muito psicóloga, sua cara é de psicóloga. Porque ninguém disse isso no meu momento de crise, que eu tava lá sem saber o que fazer. Mas é bem assim, né? A gente precisa viver o processo pra gente entender, né? O que é que faz sentido pra nós. E foi isso. Hoje eu tô aí. Eu me chamo Glauco, sou ex-aluno aqui do Pequeno Príncipe. Foi um período muito bom, fiz boas amizades que duram até hoje. Falo um exemplo deles, assim, agora a gente tem quase como irmão, sempre sai junto, a todos os cantos. E hoje eu sou formado em administração e terminando uma pós em liderança e gestão, para gestão de empresas. E a minha escolha do curso também foi assim, quando eu fiz o Enem, eu não sabia o que queria fazer até o momento. Tanto é que até o momento da prova de português eu não sabia, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Que curso eu vou fazer? Aí eu li a prova de português, essa eu vou fazer letras português. Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de português e passei em letras. Hoje se eu seguisse, eu ia ser colega de Felipe, professor de Felipe. Mas eu fiz outro vestibular e passei em administração. Quando eu comecei o curso eu vi que eu sempre gostei desse lado mais de empresa. Desde cedo eu arrumava coisa para ganhar dinheiro, para ganhar meu próprio dinheiro, então eu já inventei de tudo. Já vendi pipa, já vendi desenho, já vendi salgado na escola, que quando começou de fato a minha jornada, digamos, empreendedora. Comecei a vender salgado lá no CPP, então foi uma virada de chave, porque aí como eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, comecei a perder a timidez, comecei a fazer muitas amizades e até as primeiras noções do que é ter uma empresa, ter assim, os primeiros passos para ser dono de um negócio. E aí não parei mais e segui nesse caminho, já vendi água na rua, já vendi trufa na faculdade. São pequenas coisas que qualquer pessoa pode fazer, inclusive na faculdade ou na escola, no ensino médio, que dá para ganhar seu dinheiro. Então a gente sempre dizia, Vivian, inventa alguma coisa para você vender os seus colegas, para ganhar dinheiro, seja uma pulseira, seja alguma coisa, porque você começa a ter seu próprio dinheiro, começa a ter as noções de que o mercado precisa e que as pessoas precisam. E isso foi assim algo bem interessante na minha jornada
profissional. E por meio disso eu comecei a adorar o funk, então já tive empresa, não deu certo, mas sempre buscando novas oportunidades para fazer a diferença e também ser um profissional melhor. Bom dia, você já me conhece. Pensar hoje. Saudades, tô esperando. Diferente dos colegas, eu já venho de outra realidade. Eu já venho de uma escola pública, então para mim tudo era mais difícil. Mas eu sempre soube que eu queria educação física, porque a educação física eu chegava mais perto da arte, né? Eu entrei no mundo da arte com 4 anos, então eu danço quadrilha desde os 4 anos, vai fazer exatamente 26 anos que eu danço quadrilha. E a única maneira de eu chegar na arte seria através da educação física, porque lá é onde tinha matérias de dança. E aí nunca tive na cabeça de fazer outra faculdade. Eu só tinha na mente que eu queria educação física, mas em escola pública, tipo assim, o último assunto de uma escola pública é vestibular. Então eu ia para estudar no Rabino Gugel, do Rabino Gugel eu fui para o Estevão Dantas, do Estevão Dantas fui para o Manuel Assis. E aí no Manuel Assis foi quando eu comecei a coreografar da minha própria sala. E aí uma professora me viu dançando e perguntou se eu fazia faculdade, porque eu era fora de faixa. Ela disse, não faz, então vamos fazer o seguinte, você vai estudar lá na escola, que eu trabalho e eu vou lhe dar uma bolsa. Você não vai pagar nada nessa escola, livro, nada. Inclusive ela me dava até o lanche. E aí lá dentro é outra perspectiva, porque aí, colégio particular, eles só voltam para faculdade. A gente estudava Enem, né? Na minha época era Enem e PSV. Hoje vocês não vão mais pegar PSV, porque PSV é do meu tempo já, né? E aí eu só tinha em mente que eu só queria se fosse educação física, mas escutava dos meus colegas que a educação física não dava dinheiro, que eu ia só passar fome, que não era uma profissão valorizada. Mas era o que eu queria e eu ia me tornar um profissional frustrado, porque eu já era cercado de muita gente que fazia nutrição, que fazia direito, que fazia administração, mas que não gostava. E aí você ia trocar o curso. Isso é uma coisa que eu digo muito aos meus alunos, eu sou professor, né, da UNI. Se não é o que você gosta, não faça, porque é só perder tempo, vai atrasar aqui e você pode entrar em outra coisa. E aí, fiz meu primeiro vestibular, já focado para educação física, não passei, foi frustrante, eu chorava muito, porque eu tinha um amigo que fez o vestibular só para a gente estudar juntos, ele passou, eu não passei, ele não queria. No meu segundo vestibular, eu também não passei, mas eu dizia que eu só queria se fosse educação física, eu não ia tentar fazer outra coisa. Só que eu já era maior de idade, eu precisava trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar no centro, trabalhava vendendo móveis lá, e me inscrevi para fazer eu acho que foi o penúltimo PSV. E o tempo que não tinha cliente era o tempo que eu estudava, na própria loja. Até que um dia a dona da loja chegou, me viu estudando, e disse, você está fazendo o quê? Eu estou revisando aqui umas coisas para o vestibular, porque eu amava biologia, ainda amo. Na verdade, a disciplina que eu mais gostava era biologia. E aí ela disse assim, não perca esse tempo não, você não passa. E o menino que trabalhava comigo, só que ele era da limpeza, ele disse que também estava fazendo vestibular para educação física. E ele perguntou por que eu queria educação física. Não é porque eu já atuava no Chuva de Bala, já tinha entrado no Chuva de Bala, Alto da Liberdade, Oratório de Santa Luzia. Mas eu queria ser um profissional, porque até então você era só mais um que estava ali. Quando você tem uma qualificação, você estuda para aquilo, as pessoas lhe olham com outros olhos. Resumindo, fiz o vestibular, passou eu e o menino que trabalhava junto. E aí a gente foi lá, agradeceu. E a maior dificuldade era essa, porque as pessoas diziam que a educação física, a educação física não dá dinheiro. Não adianta, porque a educação física não dá dinheiro. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou estudar, passar 4 anos aqui dentro, para não ganhar dinheiro, mas era o que eu queria. Estava lá e escutava isso, se não vai ganhar dinheiro, a educação física não vai dar dinheiro. E aí eu escutei de um professor, ele disse, isso que eu estou dizendo, a educação física dá dinheiro. Como qualquer uma outra profissão, você tem que ser muito bom, você tem que estudar. Porque a gente acha que quando entra na faculdade é mais relax, na verdade triplica as responsabilidades. Esses projetos de ProCid que vocês têm aqui, na faculdade também tem, só que as cobranças são maiores. Né? E aí,
meti a cara, comecei a ganhar visibilidade já, porque estava fazendo faculdade, a própria universidade, ela abre muitos caminhos para você, né? Concluí, me formei, só que eu era formado em licenciatura, que é para docência, sala de aula, e eu nunca me via na sala de aula dando aula, porque eu tinha trauma. E foi quando eu fui chamado para dar aula na Unip. Aí só comecei a dar aula, ele disse, você vai assumir os estágios agora aqui da faculdade. Só que aí eu não tinha um bacharel, aí eu fui fazer outra faculdade. No caso, eu fui complementar, porque existe a educação física da licenciatura e o bacharel, aí eu fiz os dois. Eu tenho a educação física, sou formado em licenciatura plena, eu tenho os dois. E aí depois da pandemia, as pessoas tomaram ciência do quanto a atividade física é importante. Então hoje é uma das áreas que mais cresce. Eu acho que onde você for, se você for daqui para cá, você passa por umas 3 academias. Fora os crossfits, que tem muitos aí, a gente também atua na área de reabilitação. Existe a psicologia esportiva. Para você ser um psicólogo, você tem que ser um pouco de administrador também. E tenho a dizer que é uma área que é muito boa, eu me encontrei, e tudo que eu acho que tudo que eu sou hoje, aonde eu cheguei, foi graças à educação física, porque eu entrei no mundo da arte por causa da educação física. A único canto que eu ia ver dança, curso que eu ia ver dança, que eu ia ver teatro, era na educação física, porque até então também não existia a faculdade de arte cênica, ou você tinha que fazer educação física para poder atuar em arte cênica. E hoje eu me encontrei, graças a Deus, eu sou muito realizado na minha profissão. Sempre foi meu objetivo me formar em educação física e cheguei aqui até vocês, participei do CrossFit, já rodei muitas escolas em Mossoró e é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Paulo, eu sou recém-formado também, me formei no ano de 2022 em Direito. E atualmente eu faço especialização na parte criminal, na parte penal, que são leis penais extravagantes. Eu posso até falar um pouquinho para vocês depois do que se trata, mas fazendo um breve resumo, assim como a maioria de vocês aqui que eu já conheço por causa de João, eu estudei no Pequeno Príncipe desde o jardim de infância até o 9º ano. E diferente de vocês, assim como acredito que a maioria dos meus amigos aqui, a gente não teve a oportunidade de desde cedo de conhecer algumas profissões, de ter esse contato com o mundo exterior mesmo, né? Sempre foi mais dentro da escola. E eu parabenizo Maiara, toda a escola também, justamente por esse trabalho de trazer até vocês as informações, as experiências de pessoas reais, pessoas que tiveram na mesma realidade que vocês, algumas realidades diferentes, como a de Abraão, por exemplo, mas que, apesar de qualquer coisa, é possível vocês chegarem onde vocês querem chegar. E, independente do objetivo que vocês tenham, as profissões, qualquer que seja, elas podem levar vocês a alcançar seus objetivos. Eu digo isso porque eu tinha em mente desde muito cedo que, independente do que eu fosse fazer, eu queria ajudar pessoas. Esse era o meu maior objetivo, era ajudar pessoas. E foi por isso que durante muito tempo eu pensei em fazer medicina. Eu tinha muita vontade. Só que durante todo esse processo de questão de escola, durante o ensino médio eu também comecei a trabalhar de jovem aprendiz, então eu não tinha muito tempo para focar naquilo que eu realmente queria. Então acabou que esse sonho ficou um pouquinho para trás e eu tive que me adaptar e acabar indo para o direito. Assim, de repente, eu acredito como de paraquedas, como a Elizabeth também, eu não tinha um sonho exato de ser advogado, de ser juiz, de ser promotor, mas as circunstâncias me levaram a fazer aquilo ali, por algumas opiniões, por algumas dicas. E a partir daquele momento eu entrei de cara mesmo num curso que até então eu não fazia ideia do que eu. Acredito que talvez até a maioria de vocês não faça ideia do que é o direito. Porque se a gente pensar no que é o direito é muito imaginário, ele é muito distante. A gente às vezes observa, não, o direito é a lei, não, mas não é só aquilo. O direito são as regras da escola, são as regras de trânsito, são as regras ambientais. O direito é tudo isso que envolve a nossa sociedade. O direito faz a roda girar. É isso que faz a gente viver em sociedade bem, de forma harmônica.
Então, quando eu fui pegando esses pontos e juntei junto com minha primeira experiência de estágio, que foi lá na Defensoria Pública, eu consegui sentir o que é o direito, eu consegui pegar nele, eu consegui ver, e eu consegui ver ele através de pessoas que precisavam muito mais do que eu, muito mais do que vocês, porque eram pessoas que viviam em situações de vulnerabilidade extrema, não só de situação econômica, mas principalmente intelectual. Vocês aqui têm um poder enorme, que é o poder de conhecer, de aprender, de poder vir à escola, e isso já dá a vocês um diferencial enorme na vida de cada um. Vocês podem ter certeza disso. E o Pequeno Príncipe ele proporciona isso. Vocês vão sair daqui com uma base muito forte mesmo, capaz de encarar qualquer ensino médio que vocês queiram, na escola que vocês queiram. Então, a partir do momento que eu comecei a estagiar, eu consegui ver o que realmente o direito é capaz de fazer, de levar justiça para as pessoas, de levar igualdade. Eu sei que não é tão bonito como eu estou falando aqui na realidade, são pessoas que sofrem, são pessoas normais como a gente, que tem ansiedade, que tem depressão, que, enfim, que vivem problemas de pessoas normais também. Nós, operadores de direito, também temos problemas e a gente ainda tem que resolver os problemas das outras pessoas. Psicólogos. Então, exatamente. Então, a gente carrega um fardo muito grande, mas é um fardo muito bonito também. Quando a gente faz de coração mesmo, assim como os médicos, os psicólogos, os administradores, todos eles conseguem cumprir o objetivo que eu sempre quis na minha vida, que era de ajudar pessoas. Atualmente eu estudo para a área policial, eu tenho o sonho de ser policial rodoviário federal e quero cumprir meu objetivo de ajudar pessoas dessa outra forma agora. Hoje em dia eu consigo ajudar as pessoas dentro do Ministério Público. Para quem não conhece, o Ministério Público ele atua como fiscal da lei. Ele atua fiscalizando os processos para ver se está tudo correndo direitinho, de acordo com a Constituição, de acordo com aquelas leis que envolvem aquele processo. Então eu faço esse trabalho no gabinete como promotor, mas que ainda eu não sinto que é aquilo que eu realmente quero. Eu preciso estar mais próximo, eu preciso ver as realidades, de sentir, de ter um trabalho mais ativo. Então, o que é que eu quero dizer com isso tudo? É que às vezes a gente tem um objetivo e acha que só consegue alcançar daquela forma. E não é assim, existem vários caminhos. Vocês têm que testar, vocês têm que se desafiar, vocês têm que ter experiência. E a partir dessas experiências é que vocês vão decidir. Às vezes não é aquilo que nosso pai quer, às vezes não é aquilo nem que a gente mesmo quer, mas é aquilo que a vida vai trazendo para vocês. É uma conversa com o seu professor, uma conversa com o seu colega, é uma realidade que você vê até pela internet e aquilo lhe comove. Então, não saiam daqui hoje pensando, não, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo, mas se tem a liberdade de conhecer, de querer aprender o que aquela profissão faz, ou de se colocar até mesmo na situação, de pedir uma ajuda, de conversar. Isso tudo vai levar vocês, acredito, a serem ótimos profissionais, independente da área que seja. Se for na primeira tentativa, ótimo, se for na segunda também, incrível. Mas vocês vão se encontrar, só tenham calma e aproveitem o processo de cada um que vai dar tudo certo. É isso. O professor Américo é o professor de ética, né? É responsável também por esse momento. A gente tem feito a Ciranda já há alguns anos. Quando eu cheguei no Fundamental 2, como coordenadora, já existia a Ciranda. Não sei se no tempo de vocês não tinha. Mas a Ciranda já tem há alguns anos, né, Américo? Eu estou no F2 já tem 5 anos. E durante o ano também a gente tem procurado fazer outros momentos para que eles conheçam outros profissionais, né? Esse ano a gente teve o Roda Viva, que são profissionais da escola, mas acaba também conhecendo um pouquinho da profissão. Quando a Elizabeth me disse que talvez não seria a pessoa certa, eu disse não, todos são as pessoas certas, porque nem sempre a gente vai achar o caminho de início, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas no meu Roda Viva eu disse isso. Eu não passei no meu primeiro vestibular e nem por isso eu desisti. E eu também não fiz por pedagogia, eu fiz por uma coisa que com certeza eu ia desistir, que foi zootecnia, porque eu ia fugir da UFES na primeira aula, com certeza. Mas a gente encontra o caminho, por isso que é importante a gente conhecer, né?
E hoje a gente faz a Cira Noite justamente por esse motivo, para não deixar para só no terceiro do médio, porque eu só tive lá no terceiro do médio. No final. Né? Foi no Mas final. é Eu achei lindo os outros aqui, e aí ia fazer, já bem que eu não passei. Mas é sobre isso, e a gente vai reconhecendo o nosso caminho. A gente vai abrir para vocês agora, quem quiser começar a fazer alguma pergunta, algum questionamento, como foi que a América dividiu. Quem vai ser o primeiro? Natália? Stanley? Paulo, você se via em alguma outra profissão? Assim como eu falei, eu nunca tive um sonho, como a Elizabeth falou, não tinha um sonho, não tinha aquela, eu nasci pra ser aqui. Tem muita gente que cresce, por exemplo, eu quero ser policial. Aí vai, cria aquele caminho até chegar. Eu tinha vontade. Não entendi porque que putaria nasce. Gente, meu Deus, estudei com Paulinho. Estudei com Abraão, estudei também. Estudei também. Bem bonito. Ele fez só Vamos voltar. fez só atrapalhar. Foi. Mas como eu tava falando pra Stanley, né? Eu nunca tive esse sonho de entrar na área do direito, mas foi as oportunidades que me levaram. Aí, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente entra com o pensamento, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Eu não tinha a menor ideia do que era, juro a vocês. E quando a gente vai respeitando esse tempo, a gente leva um tempo para aprender as coisas, é igual matemática, português, o que é que seja. A gente tem que levar esse tempo. Eu fui respeitando esse tempo, não, é isso, é aquilo, fui conhecendo, fui conversando com as pessoas, fui participando de eventos, de audiências no fórum que é aberto, e fui entrando naquele mundo. Quando a gente entra no mundo, é a vida escolar. Quando a gente entra na vida escolar, a gente já entende como funciona, a gente sabe como são as aulas, como são os professores, e a faculdade da mesma maneira. E assim foi levando, sabendo diferenciar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é que eu queria focar mais, o que eu não queria. E aí ainda estou tocando, ainda estou no caminho. E já tem outro objetivo hoje. Muito importante isso aí que ele colocou, só fazendo uma adenda, né, no final. E ainda estou no caminho, né? Às vezes a gente acha que, eu vou escolher uma coisa e vai ser isso e pronto. Ou então, tipo, vou me formar e vai ser aquela profissão. Não, tipo, naquele dia eu respondi pra minha amiga que eu não sei o que eu faria se eu não fosse psicóloga, mas se amanhã eu descobrir, a gente segue esse caminho novamente. Então, assim, não tem uma linha de chegada, a gente sempre vai estar no caminho. E quanto mais a gente se permitir, mais oportunidades a gente vai tendo, né? De conhecer novas coisas. Elisete, qual foi qual foi o caso mais estranho que você já teve? Estranho como? O que é estranho pra você? Mais diferente, Inusitado. fora do normal. Então, existe um código de ética que não permite que a gente compartilhe informações assim muito ligadas ao paciente. Mas, para você não ficar sem resposta, quando eu estava na faculdade, eu achava muito curiosa a disciplina de Psicopatologia 2, que geralmente são os transtornos mentais que se desenvolvem na vida adulta. Então, assim, eu achava muito... Era sempre uma viagem a aula, que eram as aulas que a gente fala sobre, por exemplo, transtorno de esquizofrenia, né, transtornos depressivos também, que a pessoa pode ter sintomas psicóticos. Então, sempre que a gente estava falando sobre alucinações, delírios, para mim era muito curioso. Mas, assim, de dizer um caso específico eu não posso, porque aí eu quebro o meu código de ética. Mas essa área da psicopatologia adulta é uma área bem curiosa. Pode fazer várias perguntas. Se você não só pergunta uma de cada Você faz uma, aí depois a gente passa pro colega e depois a gente volta pra você, tá certo? Eu tenho uma pergunta para a Glaucia. Como a gente ouviu, você é um administrador de empresas e também um consultor comercial. E a gente sabe que essa área está muito envolvida no âmbito de mercado e da indústria. Então, a gente
profissional, independente de qual seja a área que ele siga, seja no direito, seja na educação física, seja na administração, até mesmo na psicologia, ele tem que estar o tempo todo se atualizando. Você não pode ser um profissional parado, que eu já me formei, é isso aqui, acabou, não vou mais me capacitar, não vou mais estudar mais. Não, a gente tem que ter um constante aprendizado. A mesma forma que a gente vai descobrindo o que é que a gente gosta ao longo do caminho. Quando todo mundo aqui acho que compartilhou que quando fazer o fundamental não sabia o que queria ainda. Foi descobrindo ao longo do tempo, com as experiências que a gente passava. Então, o mercado ele muda muito, é variável todo dia. Então, é importante a gente ser um bom profissional acima de tudo. Você que tem que ser total dedicação, independente de qual seja a sua profissão, ser aquele profissional que se empenhe, se dedique, tem um diferencial, que faz diferença, que corre atrás. É isso que as empresas, o mercado gosta. E complementando, a profissão de administrador de empresas, de consultor comercial, também ela tem essa flexibilidade. Você pode atuar nas várias frentes. Então, eu tenho a formação em administração, mas eu resolvi me seguir o caminho na parte comercial, de vendas, trabalho em empresa de tecnologia. Então, você se especializa sem deixar a sua profissão principal, o curso que você se formou. De fato, você entender, eu tenho um curso, mas ele tem várias áreas que você pode seguir. Então, ao longo do caminho, do decorrer da faculdade, você vai se descobrindo o que é que você mais gosta dentro desse curso. E aí, é só seguir, se capacitar e tornar um bom profissional, sempre estudando, sempre fazendo boas conexões, conhecendo pessoas novas, que é muito importante, e se dedicando ao máximo. Acredito que é um diferencial para ser um bom profissional. Eu queria perguntar para a Elizabeth, essa parte que você falou das alucinações, dos sonhos, dos delírios. Como é que a psicologia vê isso? Vê isso como uma chave para alguma coisa? Vê isso como uma ajuda para o paciente? Como é que a psicologia vê essa parte do nosso cérebro de alucinações, sonhos, delírios? Algumas coisas dependem muito do caso. Por exemplo, quando esses sintomas, né, que a gente chama de delírios, alucinações, eles aparecem associados a outros sintomas, aí a gente está sendo aquele alerta de tipo assim, será que essa pessoa tem algum transtorno, né, em desenvolvimento ali? E a gente tem um manual, que é o DSM, eu não vou saber dizer, é uma sigla em inglês, mas a gente chama DSM, assim, no popular. Esse DSM, ele tem catalogado todos os transtornos que a humanidade já encontrou até hoje. Ele vai passando por atualizações a cada década, e aí ele nos dá, assim, tipo, quando o paciente apresenta isso aqui em tal intensidade, é um critério diagnóstico para tal transtorno. Então, às vezes, por exemplo, na minha abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental, a TCC, um sonho a gente vê mais como um evento mental, tipo assim, é como se fosse um pensamento, uma lembrança. Mas aí, digamos, quando o sujeito apresenta coisas mais complexas, como delírio, alucinação, né? Aí a gente já entra justamente para ir para lá pro DSM, para ver se trata de algum sintoma e tal. É um processo que é muito único, assim. Todo psicólogo, na maioria das perguntas, vai responder que depende, porque realmente varia de pessoa para pessoa. Mas, no geral, a gente precisa analisar se no caso se trata de algum transtorno, que aí a gente tem tratamentos específicos para cada um, pelo menos dentro da TCC, né? Outras abordagens vão pegar o sonho como um elemento do inconsciente, e aí eu não sei como funciona, porque não é a área que eu atuo, né? Mas na TCC a gente vê dessa forma, nosológica. E não, depois eu conto para você. Abraão, você pretende ou tem vontade de atuar em outra área além da educação física? Não. Porque como a educação física por si só ela já é interdisciplinar, ela já atua tudo. Então, assim, ela já atua em diversos fatores. Você vai para o psicólogo, uma das coisas que o psicólogo vai dizer é procure fazer uma atividade física. Você vai para o médico, procure uma atividade física. Para onde você for,
quer se ocupar, procura uma atividade física. Sim. E as pessoas acham que é tipo assim, procura uma atividade física e você ir. Assim como as outras áreas, qualquer área da educação física você tem que estudar muito. Porque, como ela falou, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo. O que eu vou fazer com você não é o mesmo que eu vou fazer com ele, não é o mesmo que eu vou fazer com ele. Eu acho que hoje é um diferencial das academias, está sendo esse, na área dos profissionais, por isso que a área de personal está crescendo muito, porque você consegue trabalhar o indivíduo partindo daquilo que você escuta. Assim como a psicologia, você tem que fazer uma anamnese, você tem que saber qual é o objetivo da pessoa, o que é que ela busca ali na academia. Por mais que ela venha e diga assim, eu vim pra cá porque eu tô com início de depressão, tô com ansiedade é o que a gente mais escuta dentro da academia. No caso de idosos, que é a área que aqui a gente também puxa muito, que é um grupo especial que sustenta muito, tipo assim, que quando você trabalha com grupos especiais já é um desafio. E idoso, ele abraça você como se você fosse da sua família. Então é tipo assim, o idoso vai para o médico e vai dizer assim, você tem que caminhar. Aí o idoso não conhece, chega na academia, vai para a esteira e farta. Então, existe um protocolo, existe um estudo, pegando aquele caso que você recebe, para saber o que é que você vai trabalhar naquela pessoa. Mas eu não me vejo em outra área, acho que até arriscaria psicologia. Que profissional da educação física já é um psicólogo indiretamente, que a gente escuta muito, a gente conversa muito, a gente não trata, porque aí tem que ter um profissional para isso. Mas é uma área muito, muito boa de se trabalhar. Eu acho que eu não me viria em outra área. E até, dando uma curiosidade, né, para vocês, que hoje em dia a psicologia atua muito junto da educação física e de outras áreas também da saúde ali, né, integrada, em casos, por exemplo, de objetivos de emagrecimento, né, porque hoje a ciência já avançou a ponto das pessoas saberem que o emagrecimento não é só fisiológico, não é só biológico, não é só fazer uma dieta e fazer os exercícios, né? Existe um fator psicológico que influencia no emagrecimento, né? Ou em qualquer outro objetivo que você tem. Então, é muito comum tanto dos psicólogos encaminharem para profissionais da educação física, como profissionais da educação física encaminhar para os psicólogos. E a gente sempre vai fazendo esses trabalhos multidisciplinares, interdisciplinares, né? Pronto, já fazendo outro gancho também, é que o direito ele trabalha muito próximo também da psicologia. Sim, psicologia jurídica. Na área que eu atuo atualmente, que é o Ministério Público, em casos de processo de guarda, de regime de convivência, a gente sempre tem um auxílio tanto de assistente social como de psicólogo. Qual é o trabalho deles dentro do processo? O assistente social ele trabalha elaborando os estudos sociais. Eles pegam a questão da família, da criança, do pai, da mãe e criam um contexto fático para dizer qual a melhor opção. Será que é a criança ficar com a mãe? Será que é a criança ficar com o pai? Será que é ficar com os dois ou com a avó? Então, a assistente social, ela balança essa questão econômica, a questão de convívio e faz um parecer social. Já o trabalho da psicóloga, da psicologia, é fazer o quê? Eles fazem os lados psicossociais, que é analisando a questão realmente mental daquela criança. Como que aquela criança se sente dentro daquele contexto familiar, dentro daquele contexto de litígio, de conflito entre os pais, entre os avós. Então, essa opinião, tanto psicóloga como social, ela é muito importante para o juiz definir se aquela guarda vai ser para o pai, se vai ser para a mãe. Então, é um trabalho feito entre 3 esferas, às vezes até mais, e que resultam e tentam chegar a um resultado comum ali, com auxílio de um e de outro. E tem juízes que são bem amigos, entre aspas, né? Um trabalho profissional, mas amigo no sentido de que só toma a decisão depois que o psicólogo emite lá o parecer dele, o que é que ele acha da situação, e aí tendo essa análise mais completa é que eles tomam as decisões. Até porque em alguns casos é realmente obrigatório a realização dos estudos. Que é pra testes também, né? Porque em alguns casos o que acontece? Vamos supor que a criança ela é PCD, ela recebe algum tipo de benefício previdenciário.
E às vezes existe, por incrível que pareça, existe o interesse dos pais em ter a guarda da criança só para ficar com benefício. Então, o que é que acontece? A gente faz os laudos justamente para analisar se aquele caso é um caso de interesse meramente previdenciário ou não. E aí é do laudo que a gente vai partir desse entendimento e recomendar, que a função do Ministério Público é opinar, recomendar. Então a gente recomenda com base nos laudos deles para que o juiz tome a decisão depois. A gente atua muito também na vara da família, na parte de adoção. É justamente a área que eu trabalho na 17ª Promotoria, que é de família. Luana. Então, eu tenho uma pergunta para Paula, que é sobre a sua carreira de direito. Então, a gente sabe que essa área é muito complexa, envolve várias outras áreas humanas do ensino, só que a gente queria saber se em algum momento o senhor já teve dificuldade em alguma parte do direito e qual foi. A dificuldade é constante, independente da matéria que seja. Porque acredito que não só no direito, mas em todas as formações, você vai para a faculdade e vê o geralzão. A gente vê muita coisa na faculdade. E aí, por isso que eu falei aqui, durante o caminho que a gente vai definindo aquilo que a gente se identifica, o que é aquilo que a gente gosta, o que a gente não gosta, e aquilo que a gente pretende aperfeiçoar. Então é normal dentro da faculdade de Direito que você não goste de inúmeras matérias. É normal. E tem gente que só gosta de uma. Eu, por exemplo, eu amo Direito Penal e eu odeio Direito Tributário. Mas... E eu amo Direito Penal e trabalho com Direito das Famílias, que é completamente o oposto, assim. Então é normal ter essa dificuldade, eu realmente não gostar, é completamente normal, porque é muita coisa. O direito é tudo, o direito é toda a relação social. É sua família, é questão de prisão, é questão policial, é questão de tributos, é questão previdenciária de aposento, então é tudo que a sociedade é o direito. Então é normal você não gostar de algumas coisas e ter dificuldade. Só pegando o gancho, eu acho que isso vocês vão ver em quase todos os cursos que vocês forem fazer. Sempre vai ter algo, por exemplo, eu odiava não, eu odeio futebol. E eu paguei futebol e futsal. Até hoje não sei jogar, mas tipo, era uma matéria que eu tinha dificuldade, mas eu tinha que estar ali, tive que aprender, nem que fosse as regras do futebol até poder passar. Mas você vai, acho que vocês vão encontrar isso em todo curso que você for fazer. E na faculdade, eu falo demais, gente. Podem frear. Na faculdade, a gente vê tudo muito bonitinho. Tipo assim, pelo menos em psicologia, eu acho que os meninos também tem muito estudo de caso. E aí, o professor monta uma realidade para testar o seu conhecimento. Só que quando a gente chega na vida real, né, meninos? Então, a gente olha, a gente chega um caso pra gente, minha nossa senhora, o que é que eu faço? Porque na faculdade tem ali as variáveis controladas, né? Digamos assim, o professor coloca o que ele quer me testar, mas quando chega na vida real, tem um monte de outras coisas envolvidas. Um paciente, ele nunca chega, e entra até na curiosidade do colega, né? Esqueci o nome dele. O paciente nunca chega com tipo, uma demanda específica. Chega muita coisa, porque o ser humano ele é um ser biopsíquico, sócio-espiritual, emocional, enfim. Tem muitas variáveis que influenciam na gente. Então, quando chega um caso pra gente, olha, de todo lado, problemas e desafios e dificuldades. E aí entra até na resposta que o Glauco deu há pouco tempo, que é estudar. Não tem atalho, não tem outra coisa. Em qualquer profissão que vocês escolherem, vocês vão precisar estar se atualizando, congresso, curso, mentoria, não sei o quê, porque realmente as dificuldades elas nunca vão deixar de existir. Você vai se aperfeiçoando em uma e tipo, uma coisa que era muito difícil no começo já vai deixar de ser difícil para você, mas vão surgir novas. E cada vez que você vai se aprofundando no mercado, as pessoas vão confiando mais em você, então vão chegando casos cada vez mais complexos. Então, sempre precisa estar se atualizando, se reciclando, como a gente chama. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta meio aberta, mas não sei se ele também vai poder falar por causa do código de ética dela. Mas o que eu queria perguntar é mais sobre a primeira vez no trabalho. Por exemplo, Paulo, o primeiro caso que você teve, a primeira vez coreografando, qual foi a sensação? Você teve alguma insegurança na hora do... Eu não consigo lembrar exatamente o primeiro caso que eu tive, porque isso que a Elizabeth acabou de falar é muito real. A questão de você ver uma coisa na faculdade e quando você começar a trabalhar é outra completamente diferente.
Porque uma coisa é você pegar um caso montado pelo seu professor e uma folha de papel. E outra coisa é você sentar cara a cara com uma pessoa e ela contar a sua história. Ela chora, ela sente raiva. Então os sentimentos influenciam muito até na sua capacidade de pensar ali no momento. Então meus primeiros casos, os meus atendimentos que eu fiz foram na Defensoria Pública. E realmente foram atendimentos cara a cara. Eu recebia as pessoas e elas contavam suas necessidades, o que é que elas estavam ali, o que é que elas precisavam naquele momento. Ou vamos supor, se era uma cirurgia que ela não tinha condição de pagar, porque a defensoria ela atua em prol daqueles que não possuem condição de pagar um advogado particular. Então todo aquele pessoal que não tem condição vai para a defensoria para poder ser atendido. Então muitos deles precisavam de cirurgia, de medicamentos, de exames, de regulamentar uma guarda. Então eu escutei muito, eu ouvi muitas histórias. Então não tenho como passar para você exatamente a primeira impressão que eu tive. Mas no primeiro momento que eu sentei naquela mesinha lá, até hoje eu lembro, que eu atendi as primeiras pessoas, eu fiquei, meu Deus, eu não sei de nada, então eu preciso estudar, eu não sei de nada. E fui aprendendo. Na defensoria, eu costumo dizer que eu não aprendi só o que é o direito, o que é a minha profissão, eu aprendi a ser um ser humano de verdade, a saber acolher aquela outra pessoa, a saber ouvir, principalmente ouvir, porque o meu trabalho era ouvir para poder entender o que aquela pessoa precisava. E muitas vezes aquela pessoa ela não sabia falar, ela não sabia argumentar da forma correta. Então eu tinha que interpretar de várias maneiras para chegar ao que ela realmente queria, entendeu? Então é esse trabalho mesmo, de você sentar, de escutar realmente, de se preparar, de estudar, e aí seguir. Eu fico devendo para vocês o primeiro caso que eu realmente não lembro. Foram muitos mesmo. Pra mim, assim, sempre vai ser, a sensação é a mesma, porque você sempre vai pegando meu primeiro princípio, é como se fosse minha primeira coreografia. Porque você vai estar num ambiente novo, com pessoas novas. Mas assim, a minha primeira coreografia mesmo foi com a minha própria turma, de sala de aula. Eu não ia já. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Estava no ensino fundamental e aí tem essas feiras de ciência nas escolas que hoje não é tão grandioso, existia teatro, então tinha aquela camisinha para comprar, aquele textinho para decorar e aí a gente fazia as danças lá para ganhar mais nota. E era a época que os meninos mais precisavam de mim, que eu era bem excluído dos meninos, que era o que dançava. Na minha época dançar era coisa de outro mundo, se eu dançasse, quem dança já era gay, então exclui, ninguém anda comigo, eu só dava para as meninas. E aí, foi a primeira vez que eu faço, mas aí todo mundo vai ter que pagar minha camisa, porque eu não tinha nem para comprar a camisa da Feira de Ciência. E isso me marcou porque, assim, eu sempre lembro disso porque eu já conversei, mas aí eu tinha pessoas que acreditavam que isso vocês vão se deparar o caminho inteiro. Vai ter pessoas que vão acreditar muito em você, mas vai ter pessoas que vão estar sempre, tipo assim, você está fazendo o melhor, o seu melhor, mas sempre vai ter alguém querendo te puxar. E aí você tem que se segurar nas pessoas que estão ali junto de você. Eu acho que é isso que vai fazer com que você cresça. Assim, né? Você vai errar muito. Na primeira, acho que assim, vai ter dia que você vai chegar com um profissional já renomado. Tipo, você vai chegar numa sala como aqui. Você chega e vai fazer 5 coreografias. Você faz aqui massa, que é quadrilha, minha área, você vai para o outro, você chega no boi, você olha assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Que eu não sei nem para onde é que vai. E aí vem estudo, pesquisa, você vai ler, vai assistir vídeos e vai se atualizando, se reinventando e tornando um profissional. Complementando o que todo mundo disse, a primeira vez de tudo sempre vai dar um frio na barriga. Você nunca vai estar 100% pronto a primeira vez que você vai fazer algo. É isso numa apresentação em público, é isso numa reunião comercial, numa venda, em algum trabalho que você vai executar. Você nunca vai estar 100% pronto. Entendam isso. Mas você tem que seguir, né? Mesmo com medo, tem que seguir em frente. Se você tem um objetivo muito claro, que isso vai ajudar você a crescer, você tem que seguir em frente mesmo com medo. E às vezes o frio na barriga é só naquele momento. 5 minutos depois, 1 minuto depois, na verdade, passa e você consegue superar esse medo. Depois desse ponto, quando você supera o medo, é que você realmente cresce, você realmente consegue atingir seus objetivos. Você entende que pode até existir aquele frio na barriga, aquele receio,
feio de fato é o que a gente está fazendo a primeira vez. Mas, superando isso, você consegue realizar qualquer coisa, sabe? É a mesma coisa, às vezes a gente nunca vai saber de tudo, como o Paulo disse, como o Adão disse, mas a gente tem que estar com coragem para aprender do zero, se a gente souber. A vida mesmo ensina, pelo menos o básico pra gente. Quando vocês fazem trabalho, a apresentação da escola, já é treinando vocês futuramente para falar em público. É muito importante. Um trabalho de escola, um princípio da vida vai trabalhar em você diversas habilidades, seja de dança, de... Abraão até pode complementar melhor as habilidades motoras que vocês vão ter que trabalhar, seja uma cultura que você vai aprender num projeto como esse, mas você pelo menos vai saber o básico que vai te ajudar a alguma tarefa, algum desafio lá na frente, sabe? Então é isso, é de fato superar o medo, mesmo que tenha, vá apesar do medo e sempre continuar aprendendo. Você vai conseguir atingir seus objetivos. Só pegando o gancho de Cláudio, já a minha primeira aula como profissional na universidade, eu tinha muito medo, porque as pessoas têm na mente, principalmente quem é aluno, que o professor nunca pode errar. O professor já tem que chegar sabendo de tudo. E eu disse assim, meu Deus, aí o que é que eu percebi já nesses longos anos de docência? É que você nunca vai saber tudo. Nunca. A gente vai aprender, às vezes o professor aprende muito mais com os alunos, porque a sala de aula ela é essa troca. Ninguém vai chegar sabendo de tudo, porque tem aluno que acha que o professor tem que saber tudo, não pode errar, e às vezes o professor lê por coisa que não tem nada a ver. Então assim, é sempre essa troca, você sempre vai aprender todo dia, professor principalmente. A gente aprende todo dia, você nunca sabe, você nunca chegou, você nunca sabe tudo. Quando você diz que sabe tudo, você deixa de aprender. Então você vai estar sempre aprendendo em qualquer área. E o caso que ele pega hoje, amanhã ele acha, Elizabeth, acho que essa aqui foi no meu limite. Aí chega um ser humano que diz, não, só que é mais complicado do mundo, somos nós. E, puf, ela faz, minha Nossa Senhora, não tem cabimento. Sala de aula é assim, é um desafio a cada ano. E o medo é... Mas assim, vocês, ao decorrer da vida de vocês vão errar bastante, mas não enxerguem isso como algo ruim. O erro, ele é bom, ele vai ajudar vocês a aprender. Então, errei, tudo bem, na próxima aprende. Sempre isso, nunca tenham medo, porque aquele que tem medo de errar é aquela pessoa que nunca tentou. Então, se você não tenta, por medo de errar, porque acha que, não, eu sou perfeccionista, né? Eu não gosto que as pessoas achem que eu erro. Não, todo mundo erra, é normal, porque isso é o primeiro passo para aprender. Então, é encarar isso como algo positivo. Eu vou errar, na primeira vez tudo bem, mas na próxima eu já vou saber um pouco melhor. Os meninos trouxeram bastante o medo, né? O medo é uma emoção, e como qualquer outra emoção, ele tem uma função. Só. Às vezes a gente olha para o medo de uma forma muito impeditiva, assim, tipo, tô com medo, então eu não devo fazer. Não, o medo ele tem a função de dizer para você, isso aqui você está se expondo, é uma situação que talvez envolva um risco, então tenha mais cuidado. Mas não quer dizer que você não deve fazer, né? Quer dizer que você deve se proteger. Claro que existem situações em que você não deve fazer, certo? Espero que vocês estejam. Não distorçam minhas palavras, mas geralmente o medo ele tem essa função protetiva mais do que impeditiva. Esse elemento do impedimento, quem coloca somos nós, muitas vezes. E respondendo a pergunta, o meu primeiro atendimento foi em uma escola. Eu estagiei em 4 escolas, porque na minha graduação me formei na ênfase educacional. Então, meu primeiro atendimento, na verdade, não foi uma sessão de psicoterapia, mas foi o que a gente chama de acolhimento, né? De um aluno que ele estava um pouco nervoso, um pouco ansioso, e aí ele me procurou, levei ele numa sala, e ali foi o meu primeiro momento, assim, a sós, frente a frente com uma pessoa que estava com uma demanda para mim, né? E aí, eu acho que eu não fiquei tão nervosa, assim, porque eu também já tinha passado pela mesma situação que ele estava me trazendo. Então, tipo assim, quando a gente passa por aquilo, a gente meio que já imagina como a pessoa está se sentindo, o que é que ela está pensando. Então, foi muito mais ouvir ele, acolher ele, do que, sabe, pensar em resolver a situação dele, entende? Então,
foi tranquilo pra mim, eu não fiquei tão nervosa. Sofia. Eu tenho uma pergunta para a Cláudia. Você pensa em abrir empresa esses 5 anos? Bem, eu tenho esse pensamento todo dia, né? Todo dia eu quero inventar um negócio, empreendedor, né? inventar um negócio novo, um próprio negócio. Mas aí, Sofia, é o que eu estou descobrindo, sabe? Porque eu já tive uma na parte de marketing, não deu certo por alguns motivos, mas o tempo todo tem oportunidades. No momento, eu estou focando no meu lado profissional, melhorar as minhas habilidades, porque eu sei que lá na frente vai ser útil para abrir minha empresa, sabe? Mas aí o foco é algo voltado à internet, está crescendo bastante, parte digital, é isso que eu tenho em mente. Eu sei que vai ser nesse caminho, mas assim, mais perspectivas ainda não tenho bem mapeado. Eu vou fazer uma pergunta para a Elizabeth. Psicólogo também precisa ir a psicólogo. Para você, qual a importância disso? Psicologia é o maior esquema de pirâmide que existe. Porque todo psicólogo faz ou deveria fazer terapia. Por quê? Quer dizer então que é uma fraude, que o psicólogo ele vai aplicando nos outros e não serve para aplicar nele mesmo. Não é bem assim. Mas o que acontece? Às vezes a gente também entra no automático, assim como os nossos pacientes, e não perceber o que está nos causando sofrimento, o que está nos adoecendo, digamos assim. Então é importante que esteja com a terapia em dia para que você também tenha consciência das suas dificuldades. E é muito interessante que, e aí entra, respondendo a sua pergunta, a importância disso para mim, quando a gente está atendendo, quando a gente tem uma rotina de atendimentos, a gente passa praticamente o dia todo ouvindo outras pessoas. E isso acaba nos silenciando, porque é um trabalho como qualquer outro. Então, tipo assim, hoje eu não estou bem, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estar bem para atender o meu paciente. Então, a terapia também ajuda a gente nesse sentido, de eu ter o meu momento de desacelerar, de falar sobre o que eu sinto, de falar sobre as minhas dificuldades. Então, para mim, essa é a principal importância. Até mesmo para você entregar um bom serviço, você precisa estar bem. Então, como psicólogo também não seria diferente, né? Quem que ainda não perguntou foi da vez primeiro, certo? Porque como já falam 20 minutinhos, aí a gente faz para quem não perguntou, depois a gente volta para vocês. Eu queria perguntar para Paula, se quando você começou a fazer direito, você já pensava em fazer um concurso para PRF? Não, quando eu comecei a fazer direito, eu não tinha noção de nada do que eu queria. Realmente, eu só queria passar nas provas da faculdade. Eu não tinha um pensamento assim do que eu queria seguir lá na frente. Esse pensamento da área policial surgiu recentemente, já no finalzinho da minha faculdade. Porque como durante a graduação eu tive minhas primeiras experiências, que foi na Defensoria Pública, dali eu tanto me apaixonei pelo serviço, pela função que eles exercem, de ajudar as pessoas que necessitam, como também eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer a vida toda, de ficar em um gabinete, em um computador, vendo processos digitais o dia inteiro, não era aquilo que eu queria fazer. Aí, por influência mesmo de alguns amigos, a gente começou a conhecer mais essa área policial, de entender as funções, da distinção de cada polícia, e acabei me apaixonando mesmo pela área. Aí, juntamente, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar também no escritório de advocacia. Eu também já vi como funciona a função do advogado dentro do direito. E também percebi que não era aquilo que eu queria, porque eu trabalhava na área previdenciária, que é o quê? Aposentadoria, benefícios, a gente também entrava com ações contra bancos, cartões de crédito, enfim. E eu achava um trabalho monótono. Eu não sentia uma animação em estar fazendo aquilo ali. Por mais que eu gostasse, não me sentia disposto a querer enfrentar a vida inteira de fazer a mesma coisa. Então, eu acabei percebendo que a área policial ela me daria essa liberdade de viver coisas diferentes, em momentos diferentes, e ajudar pessoas também, só que de uma forma diferente. Entendeu? Então, esse pensamento é bem recente. Tanto que esse ano eu já fui aprovado em um concurso público da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte, só que infelizmente acabei ficando inapto em uma das fases,
e saí do concurso. Mas aí já continuo estudando e penso em fazer os próximos e estou nesse processo. Talvez eu me descubra em outra área e é isso. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta geral, mas eu queria saber como foi que vocês lidaram com as críticas e a pressão, porque, como vocês disseram no início, alguns não sabiam que curso iam fazer. E eu tenho certeza que tinham pessoas que chegavam para perguntar que curso vocês queriam e vocês simplesmente não sabiam responder, né? Porque, querendo ou não, a gente também passa por essa pressão, porque até, né, já na nossa realidade, perguntam o que você quer trabalhar, que curso você pensa em fazer. Às vezes você não sabe responder ou você responde um curso que as pessoas criticam, porque aquele curso ali é muito taxado. Então, como é que vocês lidaram com essa questão das críticas ou então talvez não passar no Enem ou no vestibular de primeira? Eu posso comentar isso? Essa pressão ela vai ser constante na vida de vocês, só começou agora. Não é querendo intimidar, mas é para vocês amadurecerem no sentido de já esperarem isso das pessoas lá fora. Porque as pessoas de fora elas não entendem a sua realidade. Elas acham que a realidade delas é a mesma que a de vocês, e não é. Cada um tem um tempo, cada um tem um processo. Não é obrigado todo mundo aqui começar a faculdade sem terminar o terceiro ano. Não é obrigado todo mundo terminar a faculdade com a mesma idade. Então vocês têm que entender que cada um de vocês vai ter um tempo para lidar com essas situações. E o mais importante de tudo é que vocês não podem esperar sentados do jeito que a gente está aqui agora. Por mais que cada um tenha um tempo, vocês têm que se mover, vocês têm que fazer por onde. Por mais que as pessoas pressionem, por mais que as pessoas critiquem, vocês têm que ter esse pensamento de que eu vou me mover, eu vou conseguir. Independente do que aquela pessoa queira. Eu entendo sua pergunta, principalmente talvez a questão da pressão dos pais. Porque os pais são pessoas que estão com a gente todos os dias. E a gente tem aquele respeito, então a gente tem que escutar os pais. Né? E alguns querem que a gente faça uma coisa, alguns querem que a gente faça outra. Então, eu acho que eu vou dar um conselho bem psicólogo, assim, bem Elizabeth, que é a conversa. No direito a gente aprende que a conversa, o escutar, o falar, ele é muito importante para entender e consertar tudo. Então vocês, como filhos, eles são seus pais, então vocês têm que conversar, vocês têm que ter esse contato, de se explicarem, mas também de correr atrás, de dizer assim, não pai, eu quero isso, por esse motivo, e se não der certo, eu vou tentar outra coisa, entendeu? Então tenham essa conversa, tenham paciência também com eles, porque não é fácil. Eles dão o melhor deles para dar o melhor a vocês, eu tenho certeza disso. Então eu acredito que essa cobrança é justamente por eles também se esforçarem, mas não esqueçam principalmente de vocês. Conversem com eles, façam o que vocês pretendem, o que vocês sonham e vão alcançar, vai dar tudo certo. No meu caso, eu sempre me blindei dessas coisas, porque justamente eu tinha tanto medo de pressão que eu tinha medo de entrar num curso em que eu não gostasse, não quisesse. Então, assim, geralmente as pessoas que vinham me perguntar, nem elas sabiam o que era um curso. Nem elas nem sabiam também o que elas queriam. Então eu não tinha a obrigação de dizer que era o curso que eu queria, porque às vezes você começa a eu vou fazer medicina. Porque é tão bonito dizer que vai fazer medicina, e todo mundo vai entrar e fazer o quê? Medicina. E às vezes você acredita nisso, de fato estuda, entra na medicina, e quando você chega na medicina, a última coisa que você quer ser na vida é médico. Então é sempre bom se blindar, como ele falou, tem que ter as conversas, até porque você mentaliza que você quer educação física. Eu quero educação física, eu amo a educação física, eu amo treinar. E é tudo que eu gosto. E você vai no primeiro período, você ama, no segundo, chega no quarto, chega no quinto, você vai, não é isso aqui que eu quero não. Às vezes você vai descobrir que você não quer aquela área no meio do curso. No final, você se forma, meu Deus, trabalhando na profissão. Como você vai se descobrir lá dentro. Por exemplo, eu odiava musculação, ainda odeio, eu faço porque hoje em dia eu já gosto da modalidade, eu não gosto de trabalhar ela, por exemplo. Eu odiava musculação, então existia uma disciplina lá que você só passava se você soubesse musculação. Eu reprovei ela 5 vezes, você tem noção. Então, e eu dizia assim, meu Deus, não é isso que eu quero. Aí o professor disse assim, você quer isso aqui, você não está gostando dessa matéria específica, mas você gosta do curso, você se entrega no curso. E aí eu fui criando outras paixões de coisas também dentro do curso, como ele falou. Você entra com uma perspectiva e no meio você descobre outra. Eu aprendi a nadar, virei fã de natação no curso, eu entrava pela dança, entrei na faculdade pela dança,
A disciplina da dança foi a que eu menos gostei na faculdade, mas nem por isso eu desisti da dança. Mas aí você vai conhecendo outras coisas. Em termos de pressão, vai existir antes, durante e depois. Principalmente se tratando de pais, como ele falou. E aí você só vai resolver na conversa, porque ele quer que você entre, aí você entra. Ele quer que você estude para terminar, e você termina. Quando você termina, ele quer que você vá trabalhar. Quer que você vá pro concurso. Vai pro concurso, vai pro Meu pai concurso. toda semana manda uma editada de concurso pra mim. E nem sempre essas etapas elas são tão fáceis ou tão rápidas de se resolver. Então assim, lógico que vocês têm que ouvi-los, pais principalmente, porque é quem está ali com vocês diariamente. E tá sempre nesse diálogo, mas vou fazer direito, eu nem gosto, vou fazer educação física, nem é o que eu quero. Porque eu prefiro fazer isso aqui, porque no fundo, eles vão pressionar, mas é pressionando no seu bem. Os externos, a maioria pressiona só porque é o que você vai dizer dele. Então assim, foque nas pessoas, se agarre sempre nas pessoas que querem estar junto de você, para lhe botar para cima, porque a pressão ela vai ser constante, ela não vai deixar de existir. Nem depois que você se formar, e quando você se formar, que estiver trabalhando, a pressão ela triplica. Então assim, a pressão é algo que você vai ter que lidar sempre, não vai subir nunca. Ótimo. É muito nesse sentido. Sempre vai ter aquelas perguntas que vão, aquelas pessoas que vão perguntar o que é que você quer fazer da vida, né? E aí você, de fato, entender e saber o que é que você gosta, independente da profissão. Tem muito, ainda antigamente, você só podia ter 3 profissões, era médico, advogado ou engenheiro. Mas isso não importa, o que importa é o que é que eu gosto de fazer. Não adianta nada você ir pela escolha dos seus pais ou de outros, se você seguir algo que você não gosta. Entender, eu não gosto dessa profissão, eu gosto de animais. Eu vou para a parte de biologia, eu vou para a parte de medicina veterinária. É realmente entender o que é que eu gosto, independente do que os outros vão falar. Seja minha família, seja meus amigos, se é isso que realmente que eu gosto, e realmente isso que me faz feliz e que eu me vejo nessa profissão, eu vou seguir até o fim, independente do que os outros vão falar, independente se vai ganhar ou não. Quem faz como profissional é vocês. Tem médico que pode ganhar bem menos que outro profissional aí, que é muito criticado, mas porque realmente esse outro profissional se dedica muito mais, ele faz isso com amor, tá? E tá tudo bem, vocês até formados mudarem de profissão. Não, me formei na profissão, me formei administrador, mas eu disse, não, eu não, acho que eu não estou me identificando mais. Tá tudo bem mudar de área, tá tudo bem mudar de profissão, porque vocês são jovens e ainda tem tempo de recomeçar, tem tempo de fazer uma nova faculdade, tem tempo de arranjar um novo emprego, e a vida é isso, é sempre de começos e recomeços. Você tem que entender o que te faz feliz. Se a profissão que você escolheu lá quando você era jovem não faz mais sentido para você, recomeça. Comece com uma nova profissão, vê o que é que você gosta, converse com outras pessoas, assim como vocês estão fazendo com a gente. São aqui 4 profissões distintas, mas ainda tem um mercado gigante para vocês conhecerem. Até mesmo profissões que ainda nem existem. Então o mercado é isso mesmo. Profissões de antigamente hoje não fazem mais sentido. Então é de fato entender, é isso que eu gosto, é isso que faz sentido para mim, é isso que eu vou buscar. Independente do que a família, amigos vão dizer, para você seguir a profissão, vá no que te faz feliz. Eu acho que vocês são, assim, uma das primeiras gerações que tem mais conflitos ligados a essa escolha, porque vocês nasceram na era da tecnologia, então, tipo assim, muitas profissões que faziam sentido lá atrás, hoje já não faz mais, porque a tecnologia já faz por essas profissões a função delas. Então, tem esse dilema, assim, de tipo, o que é que o mercado pede, né? O que é que faz sentido para o mercado de hoje. E essas pressões, né? Eu entendi a sua pergunta de uma forma bem pessoal, né? Tipo, como você lidou com essas pressões? Eu lidei fazendo terapia, sendo bem sincera, né? Eu sou muito da opinião de que tem 3 opiniões que são válidas. E eu uso isso para minha vida até hoje, que é a opinião de pessoas que são referência para mim, de pessoas que me amam. Então, tipo, pode ser um pai, uma mãe, mas também pode ser um amigo, pode ser uma tia, uma avó, alguém que verdadeiramente lhe ama e alguém que realmente quer o seu bem. Então, a opinião dessa pessoa pode ser uma opinião importante,
se considerar. A segunda pessoa. Chega, me esqueci. Pera, volta. Pessoas que lhe amam, que é referência pra você. Socorro, Deus. Esqueci, né? Tipo, tá aqui e não tá saindo, mas enfim. E por último, e a mais importante, eu acho que é a sua opinião. E às vezes a nossa opinião é muito influenciada pela dos outros. A gente acha que a gente quer algo porque alguém que a gente ama diz que a gente deveria fazer, mas a gente também precisa se ouvir, saber o que faz sentido para você. E nesse sentido a terapia foi muito útil para mim, para que eu pudesse me ouvir, sabe? De entender o que fazia sentido para mim naquele momento. Então, resumidamente, eu diria isso, que terapia para você se ouvir, e também considero bastante a opinião aqui dos meninos de se blindar um pouco de pessoas que talvez só queiram falar mesmo, que nem tem uma influência sobre nossa vida, mas só quer falar mesmo, ou ser curioso, né? Só não escolha por dinheiro. Ah, eu vou fazer isso porque dá dinheiro, porque às vezes não dá. O que vai dar dinheiro é o seu profissional. Lembrei a outra pessoa. Porque profissão ela não tem cara, gente. Pessoas dizem, você tem cara de doutor, aí você tem cara de médico, aí você tem cara de não sei o quê, aí você tem cara disso. E aí você meio que alimenta. Eu tenho cara de psicólogo, já pessoa sendo psicólogo sentado ali. E às vezes você nem quer alguma coisa que você quer na vida é para ouvir alguém. Então não tem cara, não tem roda. Às vezes você nem olha e ouvir os problemas. Exato, você tem que fazer aquilo que você, de primeiro você gosta. Se você vai continuar gostando ou não, aí você vai se descobrir. Mas você vai descobrir por você, não é porque ele disse, ou porque ela disse. Porque às vezes você vê fulaninho, olha aí, é psicólogo, chita, rica. Mas aí ela diz, olha aí, promotor, é porque ele gosta. Então o promotor também diz que não tá nem aí, porque faz, porque não gosta. Toda área vai ter gente muito bem sucedida, como vai ter gente não muito sucedida. Então, assim, e escutem os professores de vocês também, porque eu acho que quem está com vocês, até muito mais do que os pais, são os professores. Então, assim, ouçam bem os professores, escutem, porque eu acho que são peças fundamentais também na formação da gente. Até porque você vai ter professor a sua vida toda, aqui na universidade. Então, assim, é sempre bom também estar ouvindo, saber o que é que você gosta, o que é que você se identifica, para poder ajudar o caminho. Bem na hora. Sim, a terceira pessoa é a pessoa que você pediu a opinião, né? Se você pediu a opinião, então imagine que você queira ouvir a opinião dela. Amém. Você que vai finalizar, vai começar. Passa a bola. Gente, a gente vai finalizar quando do horário mesmo, né? Eu sei que talvez a outra dúvida as pessoas queriam perguntar ainda, mas sigam eles no Instagram. Eu mencionei eles no Instagram da escola, porque aí se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa que não deu tempo hoje, a gente não vai estender muito, porque eles também têm os compromissos deles e nós temos os nossos. Nosso